E então você abre a internet e você vê lá a casa do sobrevivencialista ou o que ele está fazendo para preparar a família dele. Geralmente você se depara com um monte de vídeos prontos e você não consegue muito bem entender como é a rotina daquele cara. Que hora que ele faz aquilo, como ele alcançou X ou Y objetivos e por que, principalmente, ele está tomando uma determinada ação. E é por isso que o Guia do Sobrevivente vai trazer para vocês um novo protocolo, uma nova playlist, um novo esqueminha, um novo curso, não sei. A gente vai nomear isso ainda, ou melhor, você pode nomear isso. A hora que você já colocar o like nesse vídeo, você já coloca o nome que você acha que seria legal. Eu vou votar por 8 semanas de preparação. Isso, eu vou filmar por 8 semanas a rotina de um sobrevivencialista em detalhes, fazendo uma preparação para o que eu acho muito básico para essa fase aqui. Vai ter de um tudo. Nós vamos passar por vários aspectos, dos mais simplórios até os mais elaborados, sempre tentando trazer um pouco de informação exclusiva para você que está aqui. E hoje a gente vai começar a falar de energia. Sim, energia. E nós vamos começar o vídeo 1 da semana 1, o hashtag 1, sei lá. A gente vai começar falando de lenha. Lenha daquelas que todo mundo pode conseguir. Porque esse é um dos aspectos que nós precisamos melhorar, que todos precisam melhorar. Energia. E você sabia, por exemplo, só por curiosidade, que lenha, a queima da lenha é medida em quilowatts-hora? Você não sabia, né? Pois é isso que a gente vai explorar hoje. Bora lá, então. Nesse vídeo aqui, você vai ver um pouquinho de tudo do que é a rotina de um sobrevivencialista. Quando você acessa nosso canal ou vê a gente cozinhando, o que você vai ver é basicamente o que está aqui, ó. A lenha cortadinha, já toda empilhada, separada por tipo de lenha, porque isso é uma questão muito importante que você já vai descobrir. Só que o bastidor é totalmente diferente. Como é que essa lenha chegou até aqui? Ela pode ter sido captada, você vai no meio do mato, cata uns galhos, quebra, corta com a motosserra e empilha. Você pode comprar essa lenha ou você pode simplesmente armazenar lenha mais especial. Essa lenha especial geralmente é feita de podas de árvores frutíferas, que é uma lenha feita para você fazer uma diversidade de processos que o sobrevivencialista faz. Nós vamos falar dela depois. Nós vamos falar hoje basicamente de lenha para queimar, para acender e aquecer um ambiente, e também de lenha para fazer aquele fogo básico no fogão a lenha, aquecer a casa e fazer algumas tarefas. Beleza? Você vai descobrir umas coisas muito interessantes com isso. Nas próximas semanas eu quero preparar toda a casa para diversas situações. Uma delas é frio extremo, a outra é a falta de combustível. Sim, pode faltar combustível a qualquer momento, porque o mundo está numa crise danada, está tendo guerra, Estreito de Hormuz pode fechar, pelo menos até o momento, e então pode ser que a gente tenha um problema energético. E energia no sentido de cozinhar, de ter gás, enfim, que todo mundo tem o seu botijãozinho de gás cheio e seus métodos de cozinhar. Nós gostamos muito de cozinhar na lenha e em fogãozinho a lenha, mas é muito difícil calcular esse consumo. Até porque nos pacotes, quando você compra, ele não vem com nenhuma discriminação. Você tem meio que adivinhar. Então hoje eu vou dar alguns parâmetros para vocês terem uma noção bem legal de como utilizar isso daí. A energia que você pode conseguir é tão interessante que ela já é até mapeada a quilowatts-horas. 1850 kWh com a lenha úmida a 25%. Cada metro cúbico. É isso que ele gera de energia para sua casa. Engraçado, né? Podia ser feito de outras formas. Mas algumas pessoas, principalmente fora do Brasil, já documentaram isso. Quanto tempo uma lenha leva para queimar e o que dá para fazer com essa lenha. Por exemplo, se você quiser preparar sua casa para um inverno extremo, tipo aqueles da Alemanha, do Alasca, você vai precisar de 1 metro de lenha de pinos ou de eucalipto cortada. 1 metro cúbico.
Ou seja, se você tiver 1 m3, você consegue aquecer a sua casa e acender o seu fogão a lenha. Entendeu como funciona? No caso dos nossos fogões a lenha aqui do Forte, nós não vamos precisar de tanta lenha assim. Embora, para cozinhar 1 mês, eu precise de pelo menos 5 sacos de lenha de eucalipto. Vamos, ao mesmo tempo, separar a lenha de eucalipto, organizar ela e também mostrar para vocês como é que eu arrumo aqui na minha casa, tá? Primeira coisa, você abre o pacote e você vai se deparar com toras e madeiras diferenciadas, tá? Algumas delas vão vir assim, ó, já cortadas, já quebradas, tá? Essa daqui é ótima se você quer acender o fogo. Quando você colocar ela trincada, com cantos vivos assim, ela vai acender muito facilmente. Já a próxima, você vai ver que ela veio totalmente serrada, redonda e ainda com a casca. Tá vendo? Ela vai demorar bem mais para queimar. No caso de você usar um fogão a lenha pequeno, como alguns que a gente tem aqui, você vai ter que cortar essa lenha de uma forma ou de outra. E isso já te traz a primeira ferramenta que você vai precisar, uma machadinha, sempre. Não vai rachar isso sem machadinha de forma nenhuma. Então, no dia a dia, a gente vai acabar usando essa lenha aqui maior para colocar lá dentro do fogão a lenha, do fogão grande. Cerca de 2 toras como essa daqui, dá para alimentar esse fogão por meia hora. Isso se dá por conta da espessura dela. Sempre o cálculo vai ser em cima da espessura. Por sorte não, porque a gente escolheu antes, essa daqui tem em média 12 centímetros, tá? Por isso que esse cálculo de meia hora vai dar certinho o que a gente quer. Às vezes você vai dar sorte, ao invés de ela vir muito redondona, ela já vai vir assim, ó, cortada ao meio. Isso ajuda bastante. Bora lá colocar ela com as irmãs dela. Olha só, como é que eu organizo isso daqui? Por escala de tamanho, tá? Então, as maiores vão em cima e as menores vão mais para baixo, as menos espessas, tá? Por quê? Fica mais fácil na hora que você está cozinhando ou que você vai acender sua lareira, o seu fogão, você já escolher a tora que você vai usar, tá certo? Então, basicamente, nesse estágio, a gente vai empilhar toras parecidas. Uma das coisas que eu faço quando eu estou separando a lenha, quando eu recebo um lote novo de lenha, como eu disse, é separar ela por tamanho. Mas não só por isso. É muito interessante também você separar por conta disso aqui. Dá uma olhada nesse toquinho aqui especificamente. É um toquinho de mais ou menos 2 polegadas. Ela dá algumas medidas que são quase uma receita. Olha só. Na hora que você vai comprar a sua lenha, quando você chega na loja, no mercado e encontra essa sua lenha de eucalipto, você vai poder escolher ela por espessura. E às vezes alguns pacotes estão bem menores, com lenha mais fina do que outros. O peso é o mesmo. O que eu faço? Eu pego essas lenhas mais finas e separo numa segunda pilha. Dá uma olhada aqui. Tem um monte de lenha, tudo parecida, mais ou menos da mesma espessura. Eu vou contar uma coisa para vocês, quase um segredo profissional. 4 dessas aqui, dessa espessura, cozinham um arroz. Exatamente isso aqui é o que você precisa para fazer um arroz. Se você tiver uma isca de fogo, que nós vamos produzir no vídeo mais para frente, tá? Você vai precisar de 3 dessas aqui para produzir um arroz num fogo pequeno, num fogãozinho, como aquele que a gente fez do vídeo do arroz.
tá? Você vai economizar uma torinha dessa inteira para fazer um arroz, só se você já tiver uma isca de fogo que vai incendiar isso daqui muito mais rápido. Esse é exatamente o tempo de queima para um arroz. 2 vezes isso e mais um pouquinho você faz um feijão. É assim mais ou menos que a gente trabalha a gestão da lenha na hora que a gente vai consumir. É claro, se você for acender um fogão grande como aquele, você vai ter muito mais consumo. Você vai ter que encher mais o fogão, gerar mais calor. Mas se o seu fogão a lenha for pequeno, essa é toda a lenha que você vai precisar. Eu acho que vídeos como esse servem para ensinar algumas coisas. Um grande estoque ou um armazenamento bem legal não acontece do nada, não acontece ao mesmo tempo e o youtuber milionário não foi lá e comprou tudo de uma vez. Não, é de pouquinho. Você vai gastar 80, 100 reais, o que você gastaria no botijão de gás para ter um botijão de gás reserva dentro da sua casa no formato de lenha. Óbvio que vai ter muitos usos secundários para elas, como a gente vai ver aqui no canal, se você se inscrever para acompanhar a gente. No mais, o que você precisa fazer agora é começar o seu estoque de lenha. Sempre lembrando que a sobrevivência é pequena. Você começa aos poucos e quando você menos perceber, você está com uma pilha bem legal de material para cozinhar aí na sua casa, se caso todo o resto der errado. Valeu? Se inscreve aí, a gente se vê no próximo. Até mais.